Olá, queridos irmãos. Hoje eu quero refletir com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 ao 39, que diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Amados, Jesus aqui mostra aos seus discípulos que ele está numa tristeza, e numa tristeza que não é uma tristeza qualquer. A sua alma está mortalmente entristecida. Ele se afasta um pouquinho mais com 3 discípulos que ele reserva para alguns momentos especiais, Pedro, Tiago e João. Ele se afasta com eles, ele vai orar ao Pai e ele, com o rosto em terra, diz ao Senhor Deus: se possível, afaste de mim esse cálice. Ele coloca toda a sua angústia, a sua aflição diante do Pai. Mas ao final ele diz: Senhor, mesmo que eu esteja assim mortalmente entristecido, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus tinha uma certeza que a gente precisa ter e em alguns momentos a gente perde esta consciência de que Deus está sempre ouvindo as nossas orações, de que Deus está sempre conosco. E que exemplo de num momento de tanta aflição, colocar o rosto em terra, se prostrar, se humilhar e falar com seu paizinho. Esta semana eu recebi de uma amiga, de uma mãe para mim, da Eliane, que nós temos orado no grupo de oração por ela, que está passando por um tratamento de câncer. Eu recebi uma lenda dos índios Cherokee e ela tocou forte no meu coração, porque ela é uma pessoa que está ferida, que está muito abalada com a doença, mas ela tem uma certeza de que Deus está ao lado dela. A lenda diz assim que para um índio Cherokee se tornar, para um jovem índio se tornar um homem, ele tem que passar a noite inteira numa floresta, com os olhos vendados, sentados em um tronco. E isso aconteceu com o índio. O pai o leva até lá, venda os olhos e deixa ele lá. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda sem remover a venda dos olhos, até que os raios de sol o avisem que já é manhã e que ele possa tirar e sair de lá. Ele deve sobreviver à noite sem se desmoronar. Se isso acontecer, ele vai se tornar um homem. Ele não pode contar da experiência que teve para os mais jovens, porque um dia eles também vão passar por essa experiência e vão se tornar um homem. O jovem fica aterrorizado, porque ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente na floresta há animais selvagens, ferozes,
e homens perigosos, índios de outras tribos. Então é uma noite muito perigosa para a vida daquele jovem. O vento sopra forte a noite toda, as árvores balançam e ele tem que continuar ali corajosamente, sem tirar a venda dos olhos, para que aconteça esse ritual de passagem e ele se torne um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira a venda dos olhos. E é neste momento que ele percebe que o pai esteve sentado com ele a noite toda ao seu lado. Ele esteve guardando o filho no momento de perigo. O pai estava lá, embora ele não soubesse disso. Quando eu recebo essa história de uma mulher que está passando por um grande sofrimento, está lutando pela sua vida, está fazendo quimioterapia, mas entende que mesmo em meio das dores, das lutas e das aflições, Deus está com ela. Isso só pode ser uma lição para a minha vida. Quando eu vejo o Senhor Jesus em meio às suas lutas e dores e ferida da alma, confessando isso a Deus, isso só pode ser uma lição para a minha vida. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter a certeza, mesmo sem enxergar, que Deus está do nosso lado. Que se eu me prostrar a Ele, que se eu me humilhar, se eu colocar diante dEle a aflição da minha alma, Ele vai ouvir. Ele está comigo, mesmo nas aflições, e Ele pode me livrar delas. Eu também li nessa semana um texto de um pai que tem o filho com problema dentário, um problema muito sério. Um dente estava nascendo e acavalando junto com outro dente, e o menino estava sofrendo muitas dores. Quem já teve problema dentário sabe que não parece, mas como algo tão pequenininho como um dente pode incomodar tanto e ferir tanto. E aos prantos, o menino foi ao dentista e ele ficou sabendo que o dentista ia ter que arrancar aquele dente que estava nascendo torto para que o outro pudesse ficar ali, né, normalmente. E aos prantos ele implorou ao pai, quando ele soube que aquele dente ia ser extraído: pai, não tem outro jeito, nós não podemos esperar, eu não quero que arranquem o meu dente. E aí esse pai responde com o coração estraçalhado: precisa ser extraído, filho, infelizmente não tem outro jeito. E com lágrimas nos olhos, esse pai segura a mão do filho enquanto ele se contorcia e o dentista extraía o rebelde molar. Esse pai não conseguiu livrar o seu filho desta dor. E ele conta que a única coisa que ele pôde fazer é segurar a sua mão e permanecer do lado dele. Nesta hora, este homem lembra-se de Jesus lá no Getsêmani, desse texto que a gente leu, pedindo ao Pai que se pudesse, que se houvesse um outro caminho. E ele imaginou o coração de Deus, amados. Ele imaginou que Deus deve ter ficado estraçalhado ouvindo essa oração de Jesus. Mas não havia outro jeito. Jesus teve que passar pela cruz por amor a nós. E agora,
O que a gente pode fazer diante desse amor tão grande é se render a esse Jesus que passou por grande sofrimento por amor a nós. Que nós possamos amá-lo e agradecer. O mundo muitas vezes diz que a gente não é nada. E Jesus diz: você é precioso e eu te comprei. E Deus vem e diz: você é meu filho amado. Amém, queridos? Muitos ensinamentos. Que nós possamos orar. E se preciso for, com o rosto em terra, diante das nossas lutas e aflições. Que nós possamos compreender que em todas as situações, na alegria e na tristeza, Deus está sempre do nosso lado. Que nós possamos aceitar este amor e viver com um coração muito grato em saber que Deus tem cuidado de nós. E que nós possamos louvá-lo, como os passarinhos estão fazendo aqui nesse momento. Louvá-lo porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém, queridos? Paz do Senhor.